Olá a todos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como é mesmo? Caminhando com Jesus. E a nossa caminhada continua, né? Porque a própria palavra já diz, caminhando com Jesus. Então nós vamos caminhando um passo de cada vez, vamos subindo cada degrauzinho até nos encontrarmos definitivamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que foi entregue naquela cruz por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por nós para morrer e ressuscitar por nós, para nossa salvação, para que hoje nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e pudéssemos um dia estar na glória com Ele, na glória. Para isso nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus já fez e continua fazendo a parte dele, sempre, sempre. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor hoje, no dia de hoje? Vamos ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações? Aleluia! Então, a palavra do Senhor hoje para a nossa meditação, ela se encontra em Romanos, ok? Romanos 8:33. Né? Um versículo muito bonito, um versículo lindo. A Bíblia é toda linda, né, gente? A Bíblia é perfeita, ela é extraordinária. Ela tem um novo a cada manhã, aleluia, a cada dia das nossas vidas. Então esse é o versículo para nossa meditação no dia de hoje. Mas antes disso, como sempre, venho pedir vocês para deixar aquele like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, para você não perder nada, ativa o sininho, você vai ser sempre avisado das notificações, deixa um comentário aí pra gente, que isso é importante pro YouTube, tá bom? Compartilha o nosso vídeo aí nas redes sociais, compartilha com os amigos, com quem precisa ouvir a palavra do Senhor, meditar, ok? Então, sem demora, vamos à palavra do Senhor, que diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia, é forte, né? Como diz minha amiga Tatiana, é Deus quem os justifica. Olha que coisa linda. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus? Aleluia, eu sou escolhida do papai, né? Então nós que somos filhos, eu sempre falo aqui, né? A partir do momento que a gente toma a decisão de proclamar com nossa boca, com os nossos lábios, que Jesus é o nosso Salvador, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Aleluia! E a partir desse momento é um cuidado especial, aleluia, porque antes éramos criaturas, hoje somos filhos, e o filho, ele é escolhido, aleluia, e nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha a importância que nós temos para o nosso Deus. Ele nos considera como menina dos seus olhos. Então ele cuida, ele trata, ele provê, ele manifesta poder e glória. Por isso que diz aqui nesse versículo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ah, mas tem um pequeno detalhezinho que nós precisamos meditar muito. Tá, ninguém vai tentar, ninguém vai fazer nada, né? A não ser com a permissão do Senhor Jesus. Mas para isso, não é somente, eu já falei, já aceitei Jesus como Salvador e agora eu posso fazer o que quiser que Ele me protege. Nananina, não. O que o Senhor mais gosta? Obediência. Porque é a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, aí começa uma nova vida, lembra? Tudo daquele dia para trás foi enterrado, foi esquecido e ficou. Então começa uma nova vida, uma nova fase. Nessa nova vida e nessa nova fase começa a obediência. Obediência a quê? Obediência a Deus. Obediência à palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela é o nosso livro.
Nós devemos meditar, né? Dia e noite para aprendermos como andar, o que fazer, o que deixar de fazer, aprender aquilo que não agrada ao Senhor, aprender o que agrada ao Senhor, né? Até porque o Espírito Santo, ele está em nós, ele vive em nós, somos templos do Espírito Santo, lembra? Então, ele vai nos moldando devagarzinho, ele vai convencendo, ele vai falando aquilo que não agrada a ele. Olha, assim eu não gosto, assim eu não quero. Eu passei por essa experiência e é uma experiência linda e maravilhosa. Cada pessoa é de uma forma. Às vezes a gente fica assim, poxa Deus, mas por que fulano pode cortar o cabelo assim e eu não posso? Mas por que fulano pode ser assim e eu não posso? Porque cada um tem um chamado. Todos somos escolhidos, mas cada um tem o seu chamado. E para aquele chamado, Deus quer uma posição, ele requer uma posição. Mas para todos nós, a obediência é o primordial na presença de Deus. Precisamos obedecer. Se nós vivemos para adorar o Senhor Jesus, obedecemos, andamos conforme Ele quer, estamos ali certinho, meu filho, pode vir o que vier, que nada vai derrubar, porque o Senhor está ali para nos ficar. E a gente não precisa ficar dando desculpinha não, gente. Tem pessoas que têm mania de dar desculpa. Eu não pude ir por causa disso. Eu não fiz aquilo por causa daquilo. Parece que tem que ficar dando desculpa para as pessoas, para justificar alguma falta, alguma falha. A gente não precisa fazer isso. Nós temos que servir a Deus, temos que ser honesto com eles, falar a verdade com Ele, porque a honra e a glória é dele. Até porque, gente, para o homem todo mundo pode mentir, contar uma historinha, falar alguma coisa. Para Deus, ninguém pode. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a gente no profundo. Então, vamos ser verdadeiros com Deus e com os homens também, né, gente? Porque se eu sou verdadeira com Deus e fico inventando historinha pro homem, Deus está se agradando? Não. Então, nós temos que ser uma única pessoa. Onde nós estivermos, seja na igreja, no trabalho, em casa, na família, na rua, nós temos que ser único. Aleluia! Únicos em verdade e justiça. Obedecer ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque aí nada e ninguém vai nos parar. Nada e ninguém vai nos parar. E o Senhor vai estar ali juntinho. Ele vai nos justificar, Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir. Ele vai ouvir cada oração e vai atender cada oração. Porque nós estamos como Ele quer, como Ele deseja. Aleluia, né? Aqui no versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nada pode nos parar, nada pode nos conter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas nós precisamos estar na presença dEle, como Ele quer, como Ele deseja. E é tão simples, gente. É tão simples a gente estar na presença do Senhor, fazer a vontade dEle. Obedecer a Deus é simples. Deus é simplicidade. É ser verdadeiro, é ser honesto, é ter caráter. Aleluia! É frear a língua para não falar mal dos outros, para não falar aquilo que não deve ser falado. Olha só, a salvação ela é individual. As pessoas têm mania de falar: mas fulano tá fazendo isso. Você viu como é que fulano tá? Viu como é que fulano tá andando? Viu como é que fulano tá se vestindo? Fulano quase que não vem na igreja. Fulano isso, fulano aquilo. Ei, gente! Por acaso quando a gente morrer, a gente vai dar conta da vida de fulano, cicrano, fulano? Não! Nós vamos dar conta da nossa vida. E se quando a gente chegar lá, Deus falar assim pra gente: mas você passou a sua vida inteira se preocupando com fulano e cicrano e não cuidou da tua vida, tchau, não te conheço. Deus me livre isso acontecer, né? Então vamos cuidar da nossa vida. Vamos adorar a Deus sobre todas as coisas.
né? Vamos ser honestos, obedientes, fazer a vontade do Senhor, louvar, adorar, engrandecer o nome dele. É simples, é claro e objetivo a palavra do Senhor. Vamos viver a nossa vida, vamos fazer o que Deus pede, ajudar o próximo, fazer aquilo que é possível, trabalhar na obra dele, estar presente na casa dele, adorar de verdade. Quantas pessoas vão para a igreja, entram e saem da mesma forma, da mesma maneira, nem sequer prestaram atenção, não oraram, não louvaram, não adoraram o nome do Senhor naquele momento que está ali. O culto não é pra gente. O culto é pra gente louvar a Deus, engrandecer o nome dele, adorar, sentir a presença dele. Aleluia. Então vamos nos transformar. Vamos ser verdadeiros cristãos. Cristão significa seguir a Cristo, seguir o passo de Cristo, ser como ele foi, porque ele diz na tua palavra: sede santos como eu sou santo. Aleluia. Então nós devemos seguir a ele. Esquece, não olha para frente, não olha para trás, para o lado direito, esquerdo, nada. Faça a tua parte, faça você, seja você o verdadeiro cristão. Aleluia. Porque aí todos vão ver a tua volta. Olha como é que fulano tá, olha como é que fulano mudou, olha como é que é isso mesmo. Quero ser igual, quero seguir. Sabia que a gente prega com a nossa vida muito mais do que com as nossas palavras? Então vamos ser melhores cristãos na igreja do Senhor, na presença do Senhor, na rua, na escola, no trabalho. Verdadeiramente vamos dar exemplos de Cristo. E aí a gente vai poder profetizar essa frase com autenticidade, com veracidade. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, não vai ter ninguém. Porque o inimigo vai sair correndo, vai bater em retirada. É Deus quem nos justifica. Amém? Vamos meditar nessa palavra, povo amado, tá? E vamos cuidar das nossas vidas com Cristo Jesus. Amém? Então é essa a palavra de hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo.